Bom dia, marcando o tempo. Espera mais um pouquinho para dar o bom dia direito, né? Para quem chega. De qualquer forma, esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube. Então, quem entra para ver no YouTube não tem que esperar tanto, né? Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao tema iniciado na sexta-feira, em que fala sobre traição, né? Então, o tema da traição. Bom dia, Tayane. Muito bem-vinda, viu? Esse tema da traição nós começamos na sexta-feira. Se você não viu ainda o início, que foi na sexta-feira, quando nós começamos a abordar esse tema, ele está no meu IGTV ou no YouTube. No YouTube é sempre melhor, porque não só porque dá mais visualizações para mim, mas porque é mais fácil de compartilhar, né? Se você tem a vontade de compartilhar o vídeo, lá do YouTube é melhor. Bom, então nós vamos dar continuidade hoje a esse tema que é tão delicado, né, Tayane? É um tema muito delicado porque pode ser que nós já tenhamos passado pela traição, pode ser que nós estejamos traindo, mas e também pode ser que nós tenhamos vivenciado traições dos nossos pais e mães, né? Então, a traição, claro que ela envolve outras áreas da gente também. Bom dia, Bernadette. Bom dia, Mara. Pode ser, a traição ela também está em tantas outras áreas, né? Nas áreas profissionais, nas áreas de relacionamentos entre amigos e amigas, porém na área do relacionamento afetivo, no relacionamento conjugal ou mesmo de namorados e namoradas, acontece. Mas de acordo com o que eu chamei, fiz a chamada deixa eu voltar aqui o meu computador, porque eu estou poupando meu pulso novamente. De acordo com o que eu fiz a chamada para essa live, eu coloquei assim, olha, dinâmicas da traição, o que será que está por trás da infidelidade? Então, o que será que... Ai, que bom, Mara, também estou feliz que você está aqui. O que será que existe por detrás da infidelidade? Né? Eu conheço pessoas que são infiéis eternamente, que não conseguem deixar de ser infiéis no seu relacionamento, né? A esposa é um rapaz, a esposa já conseguiu compreender várias vezes, ela consegue aceitá-lo na relação, mas ele não consegue parar de trair, mas diz que a ama, diz que quer ficar com ela. Então, o que é que existe por detrás disso tudo, né? Eu já ofereci para ele uma constelação familiar, mas ele não quer olhar para isso. E aí tudo bem, porque aí é o tempo de cada pessoa, né? Quanto que eu estou disponível ou disposta para olhar realmente para essa questão da infidelidade, que não é só nossa, mas ela é do nosso sistema, é da nossa alma familiar. Então vamos lá. Eu estou usando, continuei a usar o site do personario.com, que é quando tem esse texto, esse artigo, que é escrito pela psicóloga Maria Cristina. É o nome dela. Não tem sobrenome, mas eu achei bom, ele dá uma pincelada boa. Então, continuando, né? Segundo o psicólogo e constelador Juan Garriga, autor do livro O Amor que Nos Faz Bem, quando um e um somam mais que dois. Existem algumas dinâmicas ocultas que podem contribuir para a infidelidade conjugal. Então existem muitas dinâmicas. Bom dia, André. Bom dia, Carla. Buenos dias. Fala o professor André. Eu tô achando que o professor André é lá do Rio Grande do Sul, hein? Então, existem várias dinâmicas, né? Eu já tinha falado isso na sexta-feira e vou dar continuidade hoje, então. Quantas dinâmicas existem por detrás de uma traição? Então, o artigo dessa psicóloga, ela fala assim como a primeira dinâmica dentro dessa história que é a traição,
O que faz? A primeira dinâmica seria se em uma relação afetiva um dos dois não está disponível sexualmente. Abre um parênteses. Mas nesse caso podem ter inúmeras outras dinâmicas sistêmicas, né, envolvidas quando a pessoa não está disponível para o sexo. E então essa pessoa que está disponível para o sexo possui a dificuldade e evita o sexo e se sente liberado ou liberada quando a outra pessoa tem um amante. Olha que interessante que é isso, né? Bom dia, Iracema. Que interessante que é isso, né? A gente vive, quer dizer, as pessoas, né? Vivem dentro de uma relação. Os meus bonecos são todos guardados hoje. Não, estão aqui. As duas pessoas vivem uma relação. E aí, pegando essa primeira dinâmica que ela coloca, né? As duas pessoas, ó, elas vivem uma relação. E aí, ao viver essa relação, elas então se colocam, uma delas não está disponível para o sexo. Mas essa outra pessoa, não conseguindo entender essa dinâmica aqui, o que ela faz? Ela busca alguém para satisfazer os desejos dela, da pessoa. Essa pessoa que não está disponível para o sexo, o que ela faz? Inconscientemente, ela sabe que a outra pessoa, que é a parceira ou o parceiro, está vivendo uma relação extraconjugal, ou, se for de namorado com uma outra pessoa, está vivendo, conseguindo viver o que essa pessoa não está conseguindo dar, que é a satisfação sexual. Então, o que acontece com essa pessoa aqui? Ela se sente bem, inconscientemente. Entende? Então, assim, o que acontece é essa pessoa que está indisponível sexualmente e que inconscientemente libera essa outra para ter um amante ou uma amante, o que essa pessoa vive? Ela vive um status quo. Seria o que? Seria o estado das coisas. Então ela deixa, ela vive a traição, sabendo, nada está declarado, às vezes até está, mas finge que não vê, porque essa pessoa está indisponível para o sexo. Eu conheço um casal que está vivendo isso. Ele está indisponível para o sexo, até tá, mas está muito... Ele está sem a dinâmica, ele está sem a energia para lembra da compensação, né? É uma das leis uma das leis sistêmicas, né? Entre o dar e o receber. Então, nesse casal que eu conheço, ele até consegue ter relação sexual com ela, porém ele não tem mais a energia que tinha quando era mais jovem. Hoje ele passa dos 60 anos. Então, ao invés dele olhar para isso, porque ela está bastante insatisfeita, porque ela precisa do parceiro. Ele já tem mais de 60, então é preciso olhar. Por que ele não olha? Por que ele não quer olhar? O que acontece com ele que não quer olhar para essa indisposição dele? Porque hoje a ciência está aí, existem medicamentos, existem tratamentos para que homens com mais de 60 anos consigam manter a energia fluindo. Porém, existe alguma coisa com ele que está travando isso. Então essa seria a primeira dinâmica, tá? Eu vou passar rapidinho pelas dinâmicas, porque elas são 5 ou 6 dinâmicas, e aí senão não vai dar tempo para a gente falar hoje, e aí eu até gosto de sempre ler os comentários de vocês, né? Gente, se meu cabelo tá tão grande, eu tenho que cortar. Bom, então a primeira dinâmica seria essa, ok? Até aí tudo bem? Bom dia, querido Maurício, seja bem-vindo ao nosso café de número 161. O Maurício que já me acompanha desde o início, né, Maurício? Desde o café lá, número 1 ou número 2, não sei. Então vamos lá. A segunda dinâmica que essa psicóloga traz também dentro da visão sistêmica, tá? A segunda dinâmica seria o quê? Seria que
a crise já estava oculta. Então, sim, muitas vezes o casal já tem uma crise oculta, que também tem dificuldade de olhar para a crise, tem dificuldade de procurar uma ajuda terapêutica. Ai, obrigada pelos coraçõezinhos, muito obrigada. Oi, gente, hoje eu não convidei ninguém ali no aviãozinho. Se vocês puderem fazer agora, eu agradeço. Então, assim, a segunda dinâmica seria, então, a crise que já estava oculta, né? Eu já falei. Muitas vezes o casal vive uma crise oculta, mas ninguém fala sobre isso. Mas ninguém sugere procurar uma terapia, procurar uma ajuda. Que existem muitas terapias para a ajuda de casal. Eu mesmo atendo casais com dificuldade na relação, dentro da visão sistêmica. Lembrando que eu não sou psicóloga, eu sou da educação, licenciada em filosofia e formada em terapeuta sistêmica familiar, da constelação familiar. Bom, então esse casal não consegue, então já existe ali oculto alguma crise. E aí, nessa dinâmica aí, a terceira pessoa, deixa eu pegar aqui mais um bonequinho. Deixa eu encontrar um grande. Achei. Aqui, ó. Já existe uma crise aqui. Aí essa terceira pessoa que entra aqui no meio do casal, interessante que eu peguei os dois primeiros de cabecinha preta, né? Então, e ficou bem destacado agora. A terceira pessoa, peraí que eu vou fazer uma coisa melhor para vocês visualizarem melhor. Ó, aqui, ó, a terceira pessoa, ela entra como um estupim, sabe estupim? Ela entra para mostrar para o casal, ela mostra para o casal que eles dois não estão bem. Então ela vai se relacionar com algum dos dois, essa terceira pessoa, né? Então ela serve como um estupim para mostrar para o casal que, olha, vocês precisam olhar a relação de vocês. Mas ela não tem essa intenção. Normalmente quem entra numa relação, é o amante ou a amante, essa terceira pessoa, ela quer ficar com a outra pessoa. Lá no inconsciente dela, ela quer ficar com a outra pessoa. Ela não tem a intenção de resolver a questão do casal. 90% dos casos não. Então ela entra, vamos dizer assim, que ela entra como um instrumento para mostrar para o casal, ela entra como um instrumento para mostrar para o casal que tem coisa ali que precisa ser olhada. Quantas histórias a gente conhece, eu conheço várias histórias que a gente conhece em que quando entrou o amante ou a amante, quando entrou essa terceira pessoa, essa aqui, que era a parceira ou o parceiro do casal, viveu essa relação enquanto o amante estava bom, enquanto o amante estava bem legal, mas não me exija que eu saia da relação, porque eu não quero sair da relação, mas eu quero viver isso aqui, porque isso aqui que eu vivo com você já não me atende aqui. Então já existem coisas ocultas aqui com esse casal que eles não estão conseguindo olhar para isso. E aí essa terceira pessoa entra para mostrar, para sinalizar, né? Uma palavra boa. Bom dia, Eliana Bieda. E bom dia, Cristiana Coelhos. Bom dia para vocês duas. Tá bom? Então, é bem verdade, né, Maurício? É bem verdade isso mesmo. A gente vê em várias situações. As novelas contam isso, os filmes contam isso, e a gente vê no nosso dia a dia que isso acontece. Então, olha, muitas vezes, na constelação familiar, quando eu abro para o casal, às vezes, eles terminam a constelação agradecendo, ao invés da pessoa que foi traída xingar essa daqui, porque ela entrou na relação. Às vezes já me aconteceu do casal terminar a constelação agradecendo a essa pessoa. Agradecendo em que aspecto? Agradecendo no aspecto de que essa terceira pessoa ajudou ao casal a olhar para si.
Tem um constelador, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele diz assim que não são palavras dele, se eu não me engano, são do Jung, do Carl Jung. Ele diz assim que o Carl Jung diz que a traição é uma forma da gente olhar para a gente. Então, a traição, se a gente estiver bem atento, bem atenta para a traição, então é sinal de que a gente está precisando olhar para a relação. Opa, pera aí um pouquinho, eu estou traindo? Se eu estou com um sentimento, se eu estou com um desejo de ter outra pessoa, então quer dizer que essa minha relação não está tão legal. Ou eu paro e olho, como eu falei na sexta-feira, né? E olho, Cristiana, agradecendo, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu estou buscando em outra pessoa o que o meu relacionamento já não me entrega mais, o que eu preciso fazer? Foi o que eu falei na sexta-feira. Paro, olho nos olhos, seguro nas mãos da outra pessoa e vou conversar com ela. Né? E tentar, não vou contar, olha, estou desejando outra pessoa, se você não quiser. Eu já fiz isso, no início do meu casamento, eu fiz isso. Eu não tinha a menor consciência da constelação sistêmica, né? Mas eu entendia que eu precisava conversar com meu marido. E conversamos. E foi ótimo. E ficamos muito mais tempo juntos. Porque eu consegui ter essa atitude e ele conseguiu me compreender. E aí nós viramos o jogo daquilo que estava acontecendo no casal. Entende? Cristiana Coelhos, quando eu falei que nessa constelação que eu abri, e que esse casal, ao final da constelação, já agradecia essa terceira pessoa, agradecer no sentido de que eles conseguiram entender que essa pessoa entrou na relação para que os dois compreendessem que algo existia entre eles que precisava ser olhado. Né? Nós somos sempre o instrumento. Seja se foi você que provocou aquela separação, né? Às vezes somos nós que provocamos a separação. Se somos nós não sentimos tão culpadas ou tão culpados, mas que nós fomos um instrumento para aquele casal entender que a relação, a crise, ela já estava oculta há um bom tempo. Entende? Tá bom? Então vamos lá. Dando bom dia então para a Valéria, para a Elga Costa também. Muito bem-vindas essas pessoas. Continuando então, é importante perceber se a vontade de separar-se faz parte daquela relação ou pode estar ocorrendo alguma lealdade oculta ao quê? À família de origem. E aí, se existe esse desejo oculto de se separar ou de trair, tem que observar se você não está em lealdade a uma memória oculta que já existe na família. A traição não é só nossa, ela é do nosso sistema familiar, ela é da nossa alma, da alma da nossa família. Entendem isso? Então, o que acontece? Se a gente comete a traição e se isso nos incomoda, se dá dor no estômago, se eu não consigo viver bem, vamos olhar para isso, né? E vamos entender por que eu estou traindo. Ou por que eu estou vivendo uma traição? Por que o meu parceiro ou a minha parceira está me traindo? O que é que existe nessa alma da família com que eu esteja atraindo pessoas que vão me trair? Né? Existe isso. Muitas vezes eu estou numa relação, eu procuro uma relação, eu busco uma relação inconscientemente em que essa pessoa vai me trair. Por que eu estou buscando isso? Porque eu estou com a necessidade de me sentir pertencente ao meu sistema familiar. E eu considero a primeira lei, que são 3, né? Eu considero a primeira, a mais importante, a do pertencimento. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes. Então a gente pega e inconscientemente repete aquelas ações que já existem na alma da minha família.
Pode ser que eu não seja a pessoa que traia, mas eu busco alguém que vá me trair, para eu poder colocar de volta no lugar alguém excluído ou excluída do sistema. Tá? A Cristiana Coelhos coloca, entendi. Por isso que depois de uma traição, às vezes, o casal fica melhor. Ela... Pronto, voltou. Quando a traição, ou Cristiana, né? Quando a traição ela existe, ela acontece entre o casal, se é uma traição que perdura muito tempo, passou da hora de você olhar para isso. De olhar para a relação, se a relação tá boa ou não, ou de olhar para si, para o seu sistema familiar. A quem será que você está em lealdade? Deixa eu ler aqui então. Oi, Rejane, bom dia, amada. A Mara comenta aqui, né? Há uma explicação sistêmica para o que trai e quer continuar com a pessoa, se apaixona, enquanto a outra não quer mais? Sim, para tudo existe, né? Mara, é assim, ó. E você já fez uma constelação comigo, né, querida? É assim, quando nós abrimos a constelação, o que compõe, qual é a função da pessoa terapeuta, né? Que nesse caso aqui sou eu. Ter a sensibilidade, ter o treino, porque é um treino. Lembrando, a constelação familiar, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta. Então, é um treino, né? Então, quanto mais nós, terapeutas sistêmicos, treinamos em que aspecto de leitura, de meditação e etc., e prática, né, praticar muito, mais a gente vai ler o campo. Então, quando o campo, nós conseguimos muitas vezes ler no campo que o que é que esse casal está de fato querendo. Vou voltar aqui na sua pergunta, tá? Porque eu acabei me perdendo um pouquinho. Para o que trai, querer continuar com a pessoa e se apaixona, enquanto a outra não quer mais. Deixa eu ver se eu entendi então, porque eu me perdi na minha resposta, acho que é porque eu não entendi a sua pergunta. Vou ler de novo. Uma explicação sistêmica para o que trai, vamos dizer que esse aqui seja a pessoa que trai, né? Para o que trai, quer continuar com a pessoa, com a amante, né? Porque se apaixonou. Mas a outra não quer mais. Quem não quer mais? O parceiro ou o amante? Esclarece aí pra mim, por favor. Desculpa se eu não consegui entender. Então, enquanto que tem um delay, né? Sim, o quê? Quem é que não quer mais? O parceiro ou o amante? O amante não quer mais. Tá, ótimo, ok. Olha, foi mais rápido. Então, vou voltar na sua pergunta. Vamos lá. Há uma explicação sistêmica para o que trai esse aqui. Quer continuar com a pessoa, quer continuar com o amante, mas o amante não quer mais. Tem que abrir a constelação para olhar para essa questão. Tem que abrir uma constelação para entender qual é a lealdade que essa pessoa tem ao seu sistema familiar. Muitas vezes, no sistema familiar desta pessoa, existiu a lealdade da mãe ou do pai ao sistema deles, de tentar trazer de volta, né, alguém excluído dentro de uma traição, né? E aí essa pessoa aqui que está traindo essa daqui com esse amante, essa pessoa se apaixonou por ele não quer mais, e ela continua casada com esse aqui, mas o amante não quer mais, ou a amante, né, não quer mais, mas ela continua. Por que ela quer continuar na relação com o amante se o amante não quer mais? O que é que está faltando aqui no chakra cardíaco? Muitas vezes o que falta no chakra cardíaco são várias possibilidades, mas muitas vezes porque está faltando tomar o pai e a mãe do jeito que eles são. Já disse várias vezes isso aqui.
Quanto mais a gente tomar o pai e a mãe, nos preenchermos do pai e da mãe, menos a gente vai sentir falta, necessidade do outro. Ou necessidade de querer compensar uma história das gerações passadas. Tá bom? Pode ser isso também. Mas enfim, uma constelação tem que ser aberta porque cada caso é um caso. Tá bom? Ficou claro? Então vamos lá. Continuando então para a terceira dinâmica, que aí essa eu não anotei. Essa, nossa senhora, os meus pés ficaram gelados. Eu acreditei que ia ser um pouquinho mais quente hoje aqui em Brasília, mas não. Tá gelado. Vamos lá então para a terceira dinâmica. Já falei de duas, né? A terceira dinâmica seria o quê? Lei do equilíbrio negativa. Nossa, essa dinâmica, gente, essa dinâmica, como é possível a gente cometer, né, essa dinâmica mais do que o que a gente imagina. Muito mais. Vejam só o que traz o artigo. Porque a terceira dinâmica, ela está diretamente relacionada à lei do equilíbrio. Aquele equilíbrio entre o dar e o receber, né? Para que ela ocorra de uma maneira saudável, as trocas devem ser positivas. Quando um parceiro dá algo para a relação e o outro dá um pouco mais, né? Então vamos tirar o amante daqui. Vamos lá. De nada, Mara, de nada. Espero qualquer coisa me chama. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos, né? Eu tô aqui numa relação. Então um parceiro, esse parceiro dá esse tanto que dessa vez é isso. E aí vamos mantendo o equilíbrio, né? Cada hora um ou mais. Como eu já falei em vários cafés, nunca uma relação tá igualzinha. A balança nunca tá igualzinha. Se a balança estiver igualzinha, para e olha para isso. Porque não existe dinâmica. A dinâmica é movimento, né? Tá. O que recebeu mais nessa terceira dinâmica, né, da lei do equilíbrio negativa? Com você eu machuco meu parceiro. Existe... Oi, Tati, bom dia. Existe essa dinâmica. Quando eu entro com o amante, eu posso virar assim, ó, como se esse aqui falasse pro outro assim inconscientemente. Vou machucar você tendo um amante ou uma amante. E aí eu machuco você inconscientemente. Então vamos lá. O que recebeu mais deseja compensar e ainda mais. Porque quando num relacionamento saudável, quando um recebe mais que o outro, aí esse aqui tenta compensar. E aí fica tentando compensar, que bacana. Esse amor cresce, né? Quando ambas as partes tentam compensar o que o outro está dando, o que a outra pessoa está dando. Contudo, ela fala aqui nesse artigo, nesta dinâmica são as compensações, na dinâmica do quê? Na dinâmica da lei do equilíbrio negativa. Contudo, nesta dinâmica são as compensações negativas e vingativas que prevalecem. Assim, um dos dois compensa o desequilíbrio diante desequilíbrio que sente em relação, né? Tipo assim, eu tô dando. Nossa, esse aqui nunca tá me dando nada, mas sou eu que tô dando, mas sou eu que eu tô dando. Mas, gente, eu vou compensar isso de uma forma negativa. Eu vou encontrar alguém que possa me dar o que esse aqui não tá me dando. Porque eu tô dando tanto, mas esse aqui não está compensando, então eu vou e encontro alguém para acreditando que esse aqui vai compensar o que esse aqui não está dando. Ui! E como isso é comum? Como isso é comum? E assim, aí ele fala que assim ainda, né? Assim, um dos dois, ou os dois, compensa o equilíbrio do quê? Que sente em relação às mágoas, às dores, às humilhações. Sabe que às vezes, entre um casal, existe humilhação, né? Às vezes um humilha o outro. E aí, para compensar de uma forma negativa, vai lá e, opa, vou ter alguém. Exercendo seu direito de ter intimidade e sexualidade com outras pessoas. Então, aquele que é infiel,
a pessoa que é infiel, que encontrou a outra pessoa, por alguma razão se sente por baixo, né? Aquele que é infiel, esse aqui que é infiel, por alguma razão se sente por baixo, e sabendo a dor que causará e que a dor que machucará o seu parceiro, o que ele faz? Ele tem uma relação, então, extraconjugal. Essa é outra dinâmica que é também comum, tá? E que a gente não se dá conta. Eu falei isso para aquele casal lá que, né? A pessoa não está indo muito bem, não. O marido, né? E daí eu disse, cuidado, porque você vai tentar. Nós somos amigos, eles não são meus clientes. Eu falei para ela, cuidado, você está buscando uma traição para tentar magoar ele que não está te dando o que você gostaria que desse. Então, atenção para isso. Vamos tratar disso. Como eu sou muito amiga deles, eu não posso ser terapeuta deles, né? A gente é muito amigos mesmo. Então, eu não posso ser terapeuta deles. Mas eu sei do que acontece com cada um dos dois. Então, assim, a gente tem que ficar muito atentas e atentos nos nossos relacionamentos, tá? Muito cuidado com a nossa autossabotagem. Muito cuidado com o que é que está no nosso inconsciente que a gente está tentando compensar. Beleza? Vamos então. Nossa, já cheguei nos 30 minutos. Acho que vai ter que ter o Traição 3, a parte 3. Vamos lá então para a quarta dinâmica, que seria então a lealdade às famílias de origem. Grata pelos corações. Deixa eu ler o comentário da Tati Feltes, que é uma grande advogada aí no Rio Grande do Sul, viu? O que ela fala? Ela fala assim, que por isso é tão importante o equilíbrio do dar e receber. É isso aí. E muito casal se mantém unidos por esses e muito casal se mantém unido por esses desequilíbrios, não é? Sim, Tati, aquilo que eu falei lá antes, você não tinha entrado ainda, que muitas vezes o casal fica ali dentro do desequilíbrio, que é a primeira dinâmica trazida aqui nesse artigo. A primeira dinâmica é essa, é o que eu não estou conseguindo compensar a minha companheira ou o meu companheiro, e sei que ela tem um amante, mas ok, vou fingir que não vejo porque eu não estou conseguindo compensar. E aí, gente, existem casais que dão conta de manter o relacionamento assim, mas dão conta mesmo, anos a fio. Mas isso não é nada bom para o sistema familiar. Isso não é nada bom para os descendentes. Isso não é nada bom nem para os que vieram antes, que estão contando com a gente agora nessa existência para tentar solucionar o que eles não conseguiram solucionar, né? Tá bom, Tati? Grata pelo comentário. Ó, o professor André do Sul também tá te dando buenos dias aqui. Então vamos lá. Vou tomar um gole aqui da água porque eu já falei 33 minutos sem parar. Essa quarta dinâmica, que seria a lealdade às famílias de origem, eu vou parar aqui, tá? Vou parar na quarta dinâmica. Senão eu não dou conta. E senão também daqui a pouco passa demais o nosso tempo, né? Essa quarta dinâmica se refere a quê? A uma lealdade inconsciente. Eu já falei um pouquinho hoje disso. Ou repetição do jeito como foram as coisas na família de origem. Lembrando, para quem não sabe o que é a família de origem, é o papai e a mamãe. O papai e a minha mamãe biológicos, não são os meus pais adotivos. Não são. Nem minhas mães adotivas, não são. É o espermatozoide do meu pai biológico que fecundou o óvulo da minha mãe biológica. Essa é a minha família de origem, tá? A família adotiva e a família do coração. Graças a eles, a essa família, você conseguiu se desenvolver. Mas a família de origem é o papai e a mamãe biológicos. Isso aí tá claro, né? Muito bom. Então, quando a quarta dinâmica, né, que é o que fala da lealdade às famílias de origem, o que é que tem de lealdade? O que é que existe de lealdade em mim
a essa família de origem para que a traição aconteça. Estou só repetindo o que eu já falei lá no início. Qual é essa lealdade que me faz, primeiro, buscar alguém que vai ser uma pessoa traidora? Ou segundo, que faz com que eu não consiga deixar de trair nos meus relacionamentos? Que lealdade é essa? Se na família de origem houve caso de infidelidade e a pessoa, sabendo dos fatos, julga, se a pessoa julga moralmente o que ocorreu antes, pode passar pela mesma situação, pois está indo contra a lei da ordem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vou até sentar direito aqui. Olha lá. O que é comum? É muito comum a gente julgar. Nós julgamos porque nós somos seres humanos. E os seres humanos julgam. Não vem me dizer que você não julga, porque não é verdade. A gente julga. E julgar é uma coisa. Outra coisa é o que eu faço com o julgamento. A gente tem que fazer um exercício sempre. De no momento de julgar, parar e opa, eu estou julgando, é julgamento. Vamos rever isso daí. Mas aqui, dentro dessa história aqui, que é o seguinte, por exemplo, vamos dizer eu, Carla. Eu soube que recentemente, numa idade bem adulta, que eu tenho 2 irmãos, 1 ou 2, mas eu sinto que são 2 irmãos fora do casamento, meu pai e da minha mãe, irmãos por parte do meu pai. No momento em que eu soube, o que eu já tinha consciência sistêmica. Olha que sorte a minha. Eu não julguei o meu pai. Ao contrário, também não aprovei, mas eu quis buscar esses irmãos. Quem são eles? E eu fiquei com uma alegria tão grande. Então, o sentimento da alegria me possuía o coração. Eu tenho mais 2 irmãos, olha que legal. Ou irmãs. Eu estou achando que são 2 irmãs, um casal de irmãos. Mas enfim, dá para ir atrás dele. Bom dia, Ferreira. Lecte Ferreira. Então, dá para ir atrás disso. Quando a gente não julga o pai ou a mãe, porque quando a gente entra no julgamento, nossa, eu sei que meu pai trai a minha mãe, eu sei que meu pai trai a minha mãe, eu sei que trai, e aí eu entro no julgamento, julgo e fico e me alinho às dores da minha mãe. Nesse momento, quando eu julgo o meu pai porque ele traiu e me alinho às dores da minha mãe, as dores não são minhas, são da minha mãe. Ela buscou inconscientemente esse relacionamento com meu pai, inconscientemente, na alma dela, ela sabia que ele iria traí-la. Mas ela quis e aceitou. E ficou com ele a vida toda. Estou falando eu, do meu pai e da minha mãe, né? Porque ela tinha motivos para isso. Inconscientes, tá? Os motivos inconscientes da lealdade familiar. Então, se eu, Carla, julgo o meu pai e entro na dor da minha mãe, eu vou atrair para mim pessoas que traem. Para poder ser leal à minha mãe. Para poder ser leal ao meu pai. Para poder ser leal à minha alma familiar. Ou eu vou trair os meus relacionamentos para ser leal ao meu pai. Olha que dinâmica incrível, né? E que a gente não sabe muitas das vezes. E que a gente não se dá conta muitas das vezes. Mas a gente vive entrando em lealdade, gente. Por isso a meditação ela é tão importante para o autoconhecimento. Né, querida Regiane? Não sei se você está ainda aí. A meditação ela é gigantescamente importante para o nosso autoconhecimento, para a gente ver até onde nós estamos sendo leais. Até onde essa lealdade ela está acontecendo. Até onde ela existe, né? Para eu estar... No momento em que a gente abre uma constelação e aí a consultante ou o consultante entende que é uma lealdade a essa memória do pai ou da mãe, e aí então a gente faz as falas sistêmicas e alivia o coração desta pessoa, da consultante, né, que julgou o pai a vida toda. Terezinha, como faz para quebrar esse ciclo? Assim,
Terezinha, do jeito que eu tô falando. Abre uma constelação familiar. Abre, aceita no chakra cardíaco. Aceita que esse era o destino do seu pai e da sua mãe. Aceita no coração que essa história de traição é deles e é do seu sistema. Mas não tem que se repetir em você. Entende? Essa é uma forma de quebrar o ciclo. Quando nós tomamos consciência e paramos de julgar o nosso pai e a nossa mãe. Quando a gente para de julgar o nosso pai ou a nossa mãe pelas traições que eles cometeram, o mais comum é o quê? É que eu fique apaziguada no meu chakra cardíaco. E no momento em que esse chakra aqui está apaziguado, o passo para esse ciclo quebrar, ele fica mais fácil. Tá bom, Terezinha? Eu espero ter te respondido, viu? E aí aqui o site ele continua, né? Quem julga, tem isso também, que quem julga se sente, vamos dizer que escolher isso aqui para pai e isso aqui para mãe, tá? Quem julga, né? O filho ou a filha que julga o pai ou a mãe se sente superior a eles. No momento que eu me sinto maior que o meu pai ou a minha mãe, eu já tirei a coisa da ordem, já está fora da ordem. Lembra da hierarquia? Aqueles que chegaram antes, nosso pai e nossa mãe, são maiores do que nós, porque eles nos deram a vida. Então, se eu, nesse momento, eu julgo, quando eu julgo, eu me sinto superior. Isso em qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que a gente julga, a gente se sente superior ao que nós estamos julgando. E em qualquer situação. Mas hoje a gente está focando na questão da traição extraconjugal, né? Então, quem julga se sente superior e maior daqueles que vieram antes. E a consciência do sistema, toda a consciência do sistema, pede uma reparação. A alma do sistema pede essa reparação. Pede a reparação do julgamento. Assim atua a frase, eu também. Ou então, faço como vocês, eu também vou atrair alguém para mim que seja igual ao meu pai que traiu a minha mãe, ou que seja igual à minha mãe que traiu meu pai. Por quê? Eu vou reparar. Uma forma de eu reparar é isso. É continuando o ciclo, né, Terezinha? Mesmo que o adulto não saiba da infidelidade dos pais ou dos avós, mas se ocultamente ocorreu, também pode atuar da mesma forma. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa importante aqui embaixo. Que no caso de estar oculta, a lei infringida, a que seria do pertencimento, foi desta forma, seria um segredo, ou algo excluído. Então, se a traição aconteceu aqui entre esse casal, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, enfim, se aconteceu de uma forma oculta, ela virou um segredo. E se virou um segredo, ela se torna uma exclusão. Bah! Como dizem aí os gaúchos, né? Bah! Isso traz, assim, consequências muito sérias para os descendentes, muito sérias. E aí volto aqui no Juan Garriga. Juan Garriga ainda cita lá no livro dele, que eu mencionei no início, quando o filho ou a filha competiram fortemente com o progenitor, seria com o pai ou com a mãe, né? Do mesmo sexo, pelo amor do outro, a frase 3 é mais estimulante pode atuar causando a infidelidade na relação adulta. O que ele quer dizer aqui? Que quando um filho ou uma filha tenta competir com essa mãe, o amor, a atenção do pai, ou se é com o pai a atenção da mãe, aí já entrou uma tríade, né? Já entrou aquilo que o Freud já chamou de complexo de Édipo ou complexo de Eletra. E aí, gente, essa live vai durar 10 horas se eu continuar assim. Vamos fazer a parte 3, então, desse assunto, né? Que é delicado e que vocês estão me trazendo mais perguntas. Isso, Terezinha, eu honro, mas faço diferente. Exatamente. Meu pai e minha mãe
isso aconteceu, essa traição aconteceu, eu honro. Eu honro vocês, não a ação. Mas eu honro vocês porque vocês são pessoas comuns. São o pai e a mãe perfeitos para mim. Eu honro, mas eu posso fazer diferente. Que lindo, né? Deixa eu voltar aqui, Mara, no seu comentário, porque tem um outro também. Sim, a Iracema comenta: quem julga o pai e mãe se sente superior a eles, saindo da ordem. É isso aí, Iracema. Você é uma boa estudante de constelação, né? Que bacana. A Terezinha fala: por atrair homens fracos, resolvi me curar deste ciclo e estou há 4 anos sem ninguém. É o preço que a gente paga. Mas, Terezinha, já abriu uma constelação? Abre uma constelação para você, a não ser que você queira de fato continuar sozinha, né? Porque às vezes a pessoa, ela querendo quebrar o ciclo, tá, eu honro, eu aceito, mas eu continuo sozinha. Muitas vezes o continuar sozinha é uma energia que você fechou essa energia do relacionamento, continuo sozinha para castigar alguém. Entende? É importante olhar para isso também. Por que a gente tem que continuar sozinha se a gente quer uma companhia? Né? Companhia, né? Se a gente quer ter, é tão bom ter alguém, né? Agora já estou querendo ter alguém. Eu já estou nesse momento de querer ter alguém. Acho que depois que essa onda toda de mudança está acabando, já estou indo para o meu endereço mais definitivo, aí eu consigo agora abrir energia. Entende? Porque às vezes, quando a gente entra nessa história de eu não vou ter alguém porque eu tenho medo de que o ciclo continue a se repetir, a quem que eu estou sendo leal? A qual lealdade eu estou cumprindo? Tá bom? Clica lá na minha bio que tem jeito de você falar comigo no particular. A Mara Brito fala: aceitação da nossa história. É isso aí. Aceitar o destino como foi. Traz a libertação. Exatamente. Quebra o ciclo e assim honramos a nossa ancestralidade fazendo diferente. Gratidão, Mara. É isso aí. Aceitar o destino da nossa ancestralidade. Aceitar o destino do nosso pai e da nossa mãe como foi. E aí ajuda a quebrar o ciclo. É isso mesmo. Parabéns, Mara. Lindo seu comentário. Gratidão. Da Terezinha eu já li. E a Mara continua aqui. Digo a aceitação da história dos nossos ancestrais. Eu sei, eu entendi, minha amada, querida. Vamos lá. A Iracema fala: eu tomo pai e mãe, mas posso fazer melhor que eles. Nossa, vocês estão aplicadíssimas. Viva essa geração que chega agora, que vai ser uma geração diferente da minha, que nós não tivemos essa clareza, né? Que a constelação familiar nos ajuda a ter, né? Coisa boa. Iracema continua: atrair homens indisponíveis que não priorizam relacionamentos diz algo sobre não honrar pai e mãe? Também, você mesma disse. Quando eu fico atraindo pessoas que vão ficar me traindo, é porque, eu não aceito o destino do meu pai e da minha mãe e, consequentemente, não os honro e me mantenho em lealdade a isso que não foi bom no relacionamento deles, ou do pai ou da mãe, ou dos avós, dos bisavós, enfim. E às vezes, Iracema, eu vou falar de novo, esse nó, ele está muito mais apertado do que a gente imagina. Às vezes a gente fica acreditando que, olha, vou fazer o Ho'oponopono, nossa, o Ho'oponopono é sensacional, eu faço diariamente. Ou vou fazer meditação e vou conseguir às vezes. Não. Às vezes o nó está tão mais apertado que você precisa de uma terapia. É claro que eu vou defender a constelação familiar, mas existem outras se você não quiser a constelação. Existem, nossa, hoje em dia as ferramentas são gigantescas, né? Tá bom? Então vamos lá.
A Terezinha traz ainda, muitas vezes, vejo muitas mulheres da minha família por parte de pais solitárias. Quero quebrar este ciclo. Ah, entendi. Então vamos quebrar o ciclo, Terezinha. Quebra ele. Eu tô sentindo, tô vendo que você já está com essa disponibilidade energética, né? Então vamos embora. Vou repetir a frase do Mário Cosini. Tem uma galera atrás da gente torcendo, igual torcida assim de futebol, para que a gente consiga quebrar o ciclo. Para poder organizar lá tudo que eles viveram. A gente não organiza só a nossa existência ou só a existência dos descendentes, mas a gente ajuda também a organizar o que passou, porque o que passou não acabou. Não acaba. Enquanto nós ampliamos a nossa consciência, consigamos olhar de fato para aquilo. Honrar, aceitar o destino, entre tantas outras coisas. Que bonito, Terezinha. Olha, o professor Edno, eu quero lhe fazer uma proposta de live. Vamos conversar? Pensei em você ontem. Maria Cristina, bom dia. Show, né, professor? Cristina. Prof. Cristina, como é que você está? Está melhor? Bom dia. Bom, já demos 51 minutos de live. Se você não assistiu a live de sexta-feira, está lá no meu YouTube, do Libélula Constelação no YouTube. E você pode acessar... legal, professor, vamos conversar. Você pode acessar pela minha bio, o YouTube. Você pode ingressar num dos grupos do WhatsApp ou Telegram, tá bom? E, gente, então vamos dar a traição parte 3, que vai ser alguém que cumpre uma função, é a quinta dinâmica. E pronto, tem mais a quinta dinâmica e a gente encerra esse tema da traição, porque olha, ele é longo. E sabe por que é longo esse tema da traição? Porque existe há séculos no nosso sistema familiar. Tá bom? Então, gratidão pela presença de todas e de todos aqui. Chegou há pouco, né, Cris? Mas chegou. Uma boa semana. Um beijo gigante no coração de todo mundo. Encerrando.